Olá, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. Parece clichê, né? Todas as vezes eu falo isso, mas realmente é real. A gente sente um carinho de Deus no nosso coração de ter essa oportunidade de conversar sobre a maternidade à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho de Cristo, e hoje não é diferente disso. E hoje um tema difícil, mas necessário, sexualidade. A gente vai conversar um pouquinho, mas antes da gente conversar, eu quero lembrar para você das nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv. O nosso e-mail é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br. Tem o chat, está disponível. Sempre tem uma de nós para conversar com vocês. Conversem conosco. A gente gosta dessa interação. E também compartilhem, curtam, divulguem esse programa, porque isso faz com que o Instagram não, né? O YouTube entregue para mais pessoas, uma vez que a gente curte o vídeo. Então, se você puder curtir, comentar, compartilhar, vai nos ajudar muito. E como eu estava falando, o nosso tema hoje é sexualidade. Eu vou ler um versículo lá de Gênesis, do capítulo 1, o 26 e o 27, que fala assim: Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, versículos 26 e 27. A gente sempre olha para isso, pensa na criação, pensa no homem e na mulher. Mas muito se fala da sexualidade. E antes da gente entrar no que significa a sexualidade, segundo a OMS, eu quero chamar o nosso quadro de dicas, que hoje está especial. A gente está na semana da Páscoa e não podia ser diferente. Uma mesa super linda para vocês montarem no domingo de Páscoa. Pode rodar o vídeo. Meu nome é Adriana Honório, eu sou designer de interiores e eu recebi o convite da Lise para estar fazendo uma mesa posta. E o mais importante na mesa posta é receber com amor, receber a nossa família, né? E com capricho, com cuidado e com muito carinho, que a gente prepara uma mesa, uma refeição, para que a gente possa sentar à mesa e conversar e ter esse momento. Então, vai ficar aqui para vocês essa dica de estar montando mesas com coisas que nós temos em casa mesmo, né? E a partir daí, para impactar a nossa família, para que eles sejam assim, se sintam amados e a gente possa marcar a memória afetiva dos nossos filhos. Eu vou montar agora para vocês verem várias combinações de um prato, que como pode ficar, e depois a gente faz a mesa toda, porque aí é interessante a gente fazer as combinações que existem, e também pode ser diversas, não precisa ser formalmente tudo da mesma cor ou não, a gente pode misturar também, né? Então, eu vou estar colocando algumas coisas do que eu tenho para te inspirar para você fazer o mesmo, para você olhar na sua casa aquilo que você tem, que muitas vezes você esqueceu ou tá aí, e você pode usar as combinações. Às vezes você vai fazer uma mesa posta para você e para o seu marido. Às vezes você vai fazer uma mesa posta para a família, para a sua família, né? Ou para receber convidados. Então, aí você vai estar colocando mais pratos à mesa. Mas aí eu vou fazer uma combinação simples primeiro e depois a gente vê o todo, tá bom? Segue a composição de inspiração, um jogo americano no tom natural. A faca do lado direito e o garfo fica do lado esquerdo. A faca, a serrinha fica pro lado de dentro do prato. O guardanapo do mesmo tom do jogo americano. E o guardanapo pode ir na frente, do lado ou dentro do prato. As taças, uma de água, outra de vinho. E essa é uma primeira inspiração. Vamos estar montando um outro
modelo de uma mesa moderna, com um jogo americano Bordeaux, os pratos, né? O que vai ser diferente é o guardanapo verde, que faz um contraponto com o jogo americano. Olha só, meninas, a outra mesa que eu montei. Aqui ela é uma mesa mais clássica. Eu coloquei uma toalha normal, assim, né? Mais pro creme. E complemento com essa toalha aqui de crochê, uma toalha muito especial, vinda do Ceará, que é uma memória afetiva muito grande para mim. Quem me conhece sabe que eu adoro as coisas bordadas. E aqui a gente tem aqui na composição o prato branco, o talher de prata e o guardanapo num outro modelo também. E é uma mesa assim mais clássica, né, bem diferente da outra. E enfim, essa é a minha mesa. Essa é a minha mesa. São praticamente todos os talheres, pratos e taças iguais na mesa. Olha só. Vou dar um giro aqui para vocês verem. Aí eu coloquei essa, é uma flor, uma planta, desenhando aqui a mesa. E aí vocês não podem perguntar, né? E a comida? Então, a comida vai ser servida à moda americano. Então, aqui, olha, aqui no buffet, eu montei um aqui também para simular, né? A comida, outros talheres. Então, ficou assim, ó. Um de apoio para comida e o outro de apoio para bebida. Então, assim, essa é a minha sugestão e esse é a minha mesa posta. Então é isso, espero que vocês gostem e me marca que eu quero saber o que vocês acharam, tá bom? Um beijo grande e espero que vocês celebrem muitas mesas postas. Então, como eu falei, aprenderam? A Adri é especial e mandou esse vídeo super legal. Usem o que vocês têm em casa e a mesa de vocês vai ficar linda, porque o que importa é o nosso coração para Deus e o desejo da gente estar junto em família. E a gente estava falando que o nosso tema de hoje é sexualidade. E eu queria falar aqui que primeiro é difícil entender o que é sexualidade, a começar por mim. Eu já tenho uma dificuldade extrema, tive que buscar no dicionário, buscar em fontes seguras. E lá em 2006, a OMS, ela publicou a seguinte definição, é longa, eu vou ler, tá? Sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo da vida e abrange o sexo. Abrange sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é vivenciada e expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, comportamentos, práticas, papéis e relacionamentos. Embora a sexualidade possa incluir todas essas dimensões, nem todas elas são vivenciadas ou expressas. A sexualidade, ela é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, legais, históricos, religiosos e espirituais.
Ufa, diria eu, não entendi nada, mas ainda bem, a gente tem uma convidada especial que vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse assunto. Então, para conversar sobre isso, estamos aqui hoje eu, Paty e a Brena. Eu Ah, já agradeço. Brena, se ah. apresenta para o pessoal de casa. Olá, pessoal. Uma alegria estar aqui. Eu sou a Brena Heiker, mãe do Pedro, da Nathalie, esposa do Davi também. Tem um currículo aí pela frente, mas eu sempre gosto de dizer que tudo que a gente é academicamente precisa estar subjugado à vontade de Deus, à graça de Deus. Então, para mim, ter sido feita e criada para poder, com aquilo que eu sei fazer, né, abençoar o povo de Deus, assim, trabalhar nessa mudança de mentalidade, para mim não tem preço. Então, eu sou psicóloga, mas estou a serviço do corpo de Cristo. Acho que essa é a minha principal missão. Que bênção. Que alegria ter você aqui Sim. com a Bom, gente. A gente agradece demais a sua sim, presença. E eu já vou começar com a pergunta que sim, não quer calar. claro. O que é sexualidade? Ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre isso, Brena. Gostei da pegada do conceito da Organização Mundial de Saúde e é fantástico perceber, né, que principalmente a parte B do que você leu, Sim, que a sexualidade ela é uma dimensão humana, é importante a gente pensar, e quando a gente pensa no humano, a gente já vai excluindo os animais, sim. né, que são irracionais. Então, o animal, ele tem aquela troca ali para reprodução, mas é por instinto. Nós, os seres humanos, a gente vivencia essa dimensão de uma forma muito visceral, própria. Então, a sexualidade ela engloba aspectos psicológicos, políticos e espirituais. Você leu, inclusive, eu achei legal que um órgão tão sério traz essa dimensão também. É, e a sexualidade diz respeito a como a gente experimenta a vida. Em primeira instância, não está conectada ao sexo. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa desfazer. O sexo é uma fatia importante dessa dimensão, mas ela é bem mais ampla. Intrínseca, ou seja, nós nascemos potencialmente dotados para experimentar essa dimensão, né? Na verdade, quando a gente é embrião ainda, você nem sabia que estava grávida, nem você e nem eu, os primeiros órgãos que começam a ser, né, magistralmente ali arquitetados por Deus no embrião, são os órgãos que apontam para a reprodução. Tanto é que no ato da concepção a gente já sabe, né? Deus já sabe, a gente não sabe se é homem ou mulher, se é macho ou fêmea que está ali. Então, aquele montículo genital, que é aquele projeto de vulva e pênis ainda na criança, né, já começa a apontar o tanto que essa dimensão ela é complexa. Porque, por exemplo, o pulmãozinho do bebê ele só vai maturar lá pelo 6º, 7º mês. Mas essas estruturas de reprodução, elas começam quase junto com a concepção. Isso significa que essa dimensão é muito importante. E ela é complexa, ela precisa de muito tempo, de mais tempo, talvez, do que as outras, né? Então, isso já nos faz pensar que a sexualidade é esse universo bonito, grande, né? Que alcança todo e qualquer indivíduo. Não vai ter nenhum ser humano na face dessa terra que não vai nascer, né, dotado e com potencial para experimentar essa dimensão. Agora eu vou falar do coração, né? Porque todo mundo fala assim, siga seu coração, e nunca é o coração. É quem manda nele, é a mente. Lógico, É o lógico. cérebro, essa Isso. máquina tão profunda e misteriosa, né? E complexa que ele é. Sim. E existem ali cerca de mais de 100 bilhões de neurônios responsáveis pelo sentido, pelas Fantástico, né? reações. Muito fantástico. Então é uma coisa assim complexa que só Deus conhece profundamente, né? A ciência ainda não chegou lá. Não sei se vai chegar, Claro. se chegar é permissão de Deus, eu não acredito que chegue, mas existem também os transmissores pelo corpo que são os hormônios, né? E Sim. aí eu queria que você fizesse uma relação Uhum. dos hormônios com a sexualidade, qual a importância, como que funciona, como desencadeia. Ótimo, né? Essa relação da sexualidade com os hormônios talvez seja aquilo que a gente mais vê, principalmente quando a gente está pensando a puberdade, a adolescência. Então, a gente ouve demais falar sobre os hormônios.
Ah, isso tudo está acontecendo por causa do hormônio, climatério da mulher, hormônio e tal. E eles são, né, estruturas muito importantes dentro desse campo do sensitivo, né? Cada hormônio que a gente produz, ele tem uma função. Então, nem todos os nossos hormônios estão conectados às dimensões de reprodução ou de sexualidade, né, ali. Mas, como a sexualidade é essa dimensão sentida, visceral no corpo, a gente vai ter uma dança importante desses hormônios. Então, e desde que a gente nasce, esses hormônios já entram em ação. Alguns deles vão maturar e vão ter uma engrenagem de funcionamento em algumas faixas etárias específicas. E talvez por isso a gente tenha a ideia, né, de que a criança, por exemplo, ela é desprovida de sexualidade porque a gente não encontra nela, em primeira instância, esse boom hormonal que é tão comum na adolescência. Mas não, a criança experiencia, né? Ela também é dotada dessa dimensão hormonal de algum modo, né, de vários modos, inclusive. Então, a sexualidade é conectada demais a como a gente sente o mundo, né, a como o cérebro conecta. Eu sempre falo, quando você come um sushi, quem gosta de sushi, é delicioso. E é por causa dessa engrenagem também ligada à sexualidade que a gente tem prazer no sabor daquilo. Quando a gente toca o nosso bebezinho, quando nasce, né, e coloca no rostinho tão quentinho, eu lembrei do meu filho, que foi assim, ele nasceu chorando, e quando o Davi encostou o Pedro aqui, ele parou. Então, essa troca, esse afeto, esse toque, ele só é possível porque Deus nos criou assim, mergulhados nessa dimensão, né? É claro, essa dimensão causa pavor, medo, porque a gente não consegue naturalizar o tema, a gente tem medo dele. Mas ele, assim, Deus e a sexualidade são primos irmãos, né? A Bíblia, ela não fala de sexualidade, ela grita sobre sexualidade de Gênesis a Apocalipse. E a gente, assim, por alguma razão, e por várias razões históricas, principalmente por causa da nossa história, os tabus culturais, e a gente é tocado como igreja, a gente pegou essa dimensão e a gente decidiu que essa dimensão não faria parte, né, da imagem de Deus, né? Parece que essa dimensão foi colocada uma bolha, né, nela, e assim, é nessa dimensão que a gente experimenta muita dor, é verdade, né? Questões relacionadas aos vícios, às angústias. Então a gente olhou para isso e falou: isso aqui não deveria existir, isso aqui é horrível, isso aqui é a causa do povo de Deus pecar, né? E esse conceito, ele vem da Idade Média, ele é greco-romano, a gente não é agora. Né? Então, a gente tem ignorância, na verdade, né, com o tema. E aí, acho que quando a escama cai, a gente consegue naturalizar e ver beleza. E você estava falando assim, né? Então, quer dizer, desde que a gente nasce, a partir do momento que a gente é formado ali, né? Eu acho que com 8 semanas que você faz a sexagem fetal? Sim. Nem sei. Acho que é, né? Agora eu não consigo lembrar, mas eu Faz acho tempo que que eu fui mãe, né? Então, não, eu acho que agora hoje tem um exame, né, de sangue que você sim, daí dá, isso. e aí você Porque já o ultrassom demora um descobre, pouquinho o ultrassom mais, demora um pouquinho mais. Então, quer dizer, com 8 semanas, aquele embriãozinho super pequeno, que é um monte é uma mancha, Células. né? É uma mancha de células, ainda não tem nenhuma forma. Ele já tem sexualidade. A sexualidade. Ele já está ali produzindo, né? Sentindo, ouvindo, né? É fantástico. É fantástico isso. E a gente acaba explicando para os filhos e levando mais informação na adolescência. No início da adolescência, por quê? Né? Eu fiquei pensando, mas por que a gente faz isso? Porque é quando a escola vai ensinar o aparelho reprodutor. Então você fala assim, vou ter que falar pro meu filho como ele foi feito, que ele não chegou de cegonha. Eu sei que na sua casa você não falou isso, nós somos cristãos. Deus mandou ele de presente para você. Mas acaba que a gente fala assim, a gente não fala o que é óbvio, que eu não tô falando aqui que você precisa contar sobre o ato sexual pro seu filho, né? Não é isso que a gente tá falando aqui. Mas como a gente vai fazer ele entender e ensinar e trazer esse ensinamento desde pequeno? Como a gente faz isso? É importante, né? Porque a gente tem que recuperar várias questões antes de chegar nesse tópico. Então, a gente já aprendeu aqui que a sexualidade não diz respeito ao ensino de como se faz sexo. Então, ela é muito ampla, né? O sexo é um elemento dentro dessa grande dimensão. Então, se eu entendo que eu nasço, que eu de forma inata, intrínseca, já trago essa dimensão, o meu papel como pai, mãe, cuidador, né, que está ali com aquela criança, é facilitar um processo que é inevitável.
Isso assusta a gente um pouco, porque por conta dos pressupostos da Idade Média, você lembra, você pega aqueles quadros renascentistas, você vê a criança como um anjo, Sim. vestida como um anjo, esse ser de inocência, né, ali. E para a nossa perspectiva do Evangelho, a gente sabe que nós nascemos, né, ali pecadores, né? Não que a sexualidade seja uma dimensão de pecado, mas a gente não nasce anjo. Então, a criança, ela inevitavelmente está ali produzindo, lidando com a sua sexualidade também. Quando ela mama no peito, né? Esse toque, essa boquinha tocada no seio da mãe. A criança tem prazer ali? Sim, porque a questão do prazer não está conectada ao ato sexual, mas ao prazer de comer, inclusive, né? Ao prazer de sorrir, de tocar. Tanto que essa é uma fase chamada fase oral. A criança sente o mundo na boca. Então, a gente tem muitos relatos, às vezes, de bebês, as pessoas escandalizam que estão sendo amamentados, os menininhos, e eles, às vezes, experimentam pequenas ereções. A mãe fica nervosa, achando que o bebê está com algum problema. Ele não está com nenhum problema. Por causa dos hormônios, por causa das conexões com os canais deferentes no pênis do bebê, aquilo está tão bom que o pênis reage. Mas não porque ele está pensando em sexo, em fazer sexo com a mãe, nada disso. É o corpo nessa dança bonita, harmônica. Então, quando eu me dou conta que o meu filho, de 0 ano, ele já vem ali completamente sentindo o mundo com a sexualidade em formação, eu não posso olhar para isso e ficar imune, achando que esse processo que começou lá no embrião só vai despontar na adolescência. Tem pelo menos 12 anos em que essa criança vai começar a lidar com a sua sexualidade de uma forma muito particular e específica. Algumas crianças vão sentir isso mais fortemente quando tocar no seu pênis e falar: mamãe, olha, meu piu-piu tá duro, como meu filho falava, né? E é bom. Ele me dizia que era bom. A gente assusta, por quê? Porque o pai e a mãe, ele tem uma mentalidade formada por meio do quê? Da cultura, dos costumes, do que foi dito, do que foi dito e não dito para ele. Então, eu sempre falo 3 coisas importantes para vocês. Ninguém fica sem ser educado para a sexualidade. Ninguém. Nós talvez não fomos educados com maestria, mas ninguém fica sem ser educado. A omissão é um tipo de educação. A educação sexual é inevitável, porque a vida é inevitável, porque ele vai sentir a vida inevitavelmente. É fato que não adianta orar, Espírito Santo faz meu filho ficar imune à sexualidade, porque vai ser imune à vida. Então, esse é o segundo pressuposto. E o terceiro é que, querendo ou não querendo, essa criança vai entrar em contato com o corpo dela, que é o primeiro bercinho dela, vai entrar em contato com o outro, né? E se a criança não for instruída em limites, consentimento, em como seu corpo está funcionando, e quando a gente quiser recuperar isso na puberdade, em tempos como o nosso, a gente vai ter perdido assim, um tempo muito gracioso de ensinar essa criança a se conectar com Deus, com a vida, com a beleza. Veja, a mensagem positiva, ela sempre é mais poderosa que a negativa. Isso não tem jeito. Então, a gente não vacina o nosso filho contra os desmandos da sexualidade, dizendo para ele que é do diabo, que não presta e que Deus não tem nada a ver com isso. É a gente ensinando ele a administrar essa dimensão que a gente vai trazer beleza. Então, papai, mamãe, que está ouvindo aqui nessa hora, o processo de educar para a sexualidade, ele é urgente, primário e é tão importante quanto qualquer outra fatia da educação. O que dói é porque ele é espontâneo. Você vai ensinar português para o menino, você senta e fala o quê? Tem uma regra, né? É de fora, você pode fazer um 3D, não na sexualidade. Porque você tem a sua história, como você foi educado, você tem como era a educação sexual no Brasil, o que seu pai disse, o que você viu, se você veio de experiências abusivas, isso tem um impacto muito grande, né? Se ninguém te disse nada na vida. Então, tudo isso, naqueles milésimos de segundo em que sua criança segura o piu-piu e fala assim: mãe, é bom porque isso tudo vem à tona e você desespera. Porque é visceral, né? É um tipo de educação em que o pai, a mãe, precisa ser educado primeiro, para depois dar. É uma pena o quanto o pecado deturpou isso. Muito. Né?
E eu adiantei a pergunta, né, Paty? Mas... Não, mas eu tô aqui esperando a minha oportunidade. Mas eu queria falar uma coisa. Porque assim, aí a gente acaba levando essa questão da sexualidade, quando chega na adolescência, que é quando a gente começa a ensinar e ele começa a entender quem ele é, né? O que é o papel do homem, né? Físico, assim, não o papel de menino, né? E ele vai entender o que ele vai fazer, quem será ele no relacionamento. E aí a gente pode falar que aí vem a oportunidade da gente ensinar pro nosso filho exatamente o papel dele ou também não. Só pra gente, assim, você entendeu o que eu queria, onde Sim, eu queria entendi, chegar? entendi. É quando a gente pensa o combo da educação sexual, deixa eu deixar claro, a gente vai precisar pensar vários temas que norteiam esse grande bolo. Um dos temas é esse exercício do ensino do masculino e do feminino. Isso está dentro, é um repertório. Então, em educação sexual, a gente ensina sobre a alfabetização emocional, que é a importância do sentimento, a importância do corpo do outro. A gente vai falar sobre o quanto o nosso corpo comunica a respeito de quem a gente é. A gente pode ensinar sobre autoestima para a criança ali, e eu chamo isso de base prévia. Não adianta a gente chegar e nós somos a favor de que o quanto antes a criança saiba como ela nasceu, como ela veio ao mundo, né? Não podemos confundir um ensino coerente na faixa etária da criança, com a linguagem boa, com o erótico, com o pornô, porque a pornografia a gente está falando de outra coisa. Então os pais falam, nossa, se eu falar eu vou adiantar, o menino vai ficar erotizado. É impossível você erotizar seu filho se você trouxer a abordagem coerente. Não tem nada de erótico para uma criança de 4 anos, que foi quando a gente falou para os nossos filhos, informando a ele que o Papai do Céu uniu 2 pessoas no casamento, porque essa é a nossa cosmovisão. Vocês concordam que vão ter famílias que não vão ter a nossa cosmovisão, que não vão conectar sexo ao casamento, mas para nós, a ética da sexualidade, ela precisa ser assim pensada talvez antes de você ser mamãe. Que foi o que nós fizemos em casa. Quando eu quis engravidar, olhei para o Davi, ele olhou para mim, nós olhamos um para o outro e pensamos, como que a gente vai falar sobre isso com os nossos filhos? Porque eu vim de outra criação, Davi veio de outra criação. Mas a gente vai ter que ter um ponto comum. Como que eles vão lidar com a nudez dentro de casa? A gente vai ter o comportamento de tomar banho com eles? Quando eles fizerem a primeira pergunta, como vai ser esse tema aqui? A gente conversou. E a gente foi delineando a nossa ética dentro de casa. A gente vai conectar o sexo ao casamento sempre, porque para a gente é um pressuposto. E aí a gente foi criando um briefing de como que a gente ia lidar. Então, aos 4 anos, Pedro e Nathalie diferente. Nathalie muito mais expansiva, para frente, perguntava. Pedro mais quietinho. Mas, já adiantando, muita gente fala, a gente só deve falar quando eles perguntarem, né? Não. Porque vão ter crianças que não vão perguntar, e nós já aprendemos aqui nesse momento que não significa, porque o temperamento da criança é mais intuitivo, que ela não está sentindo o mundo, que ela não está percebendo. Então, a gente tem que antecipar. E nós sentamos com os 2 e falamos, vocês sabem como foi que vocês nasceram? Cada um em faixa etária diferente, e trouxemos o Papai do Céu, o casamento, a união de um pênis e uma vulva. Aquilo se encontra, a criança não fica fixa no coito aos 5 anos, mas a gente explicou como aquilo se dava, como que a vida foi gerada, como Deus sopra a vida no bebezinho. Eles ficaram maravilhados e não erotizados, mas entendiam, entraram na escola com 5 aninhos, sabendo como nasceram. E aí, dentro da pergunta que você me fez aí, né, a gente ministra masculino e feminino. A gente precisa ministrar masculino e feminino desde sempre, não só na puberdade. Né? Então, eu conto sempre um exemplo aqui. Eu lembro de uma vez eu vendo um programa com o Pedro, ele tinha 6 anos, e a gente sempre foi muito intencional, e ele viu uma mulher pelada, era época do carnaval na TV. Ele falou assim, mãe, essa mulher não deve ser uma boa pessoa. E eu olhei para ele e falei, filho, por que você está dizendo isso? Porque ela está pelada na TV. Naquela hora, eu vi que eu precisava ensinar para ele um conceito sobre masculinidade. E essa masculinidade ia fazer dele um homem, mais tarde um esposo, respeitoso com a mulher. Eu falei, filho, olha só. Primeiro, a gente não pode definir as pessoas pela roupa que elas usam.
muito menos uma mulher. Você não conhece essa mulher, ela está no carnaval. Você não vai ver nem eu, nem sua irmã, sim, é verdade. Né? Porque Deus nos ensina sobre o corpo e tal, ele ouvindo. Mas eu não acho que a sua fala foi boa, porque a gente deve respeitar uma mulher. Comecei a falar com ele, né, ali. Mais tarde, quando você for adolescente, se uma mulher passar com um shortinho, isso não vai te autorizar a tacar a mão no bumbum dela, a falar mal dela, a dizer que ela é uma mulher ruim, porque isso não é bom. O que você acha? Você acha que naqueles casos de estupro, onde aqueles 5 rapazes, só porque a mulher estava dormindo, estupro, essa mentalidade, ela veio de onde? Veio da vida, veio enquanto eles eram crianças, do que eles leram na revista, do que o pai falava, dos conceitos de masculino que a gente tem, que não são bons. Então, naquele momento, eu comecei a dizer para ele que mais tarde ele seria um homem e que o masculino dele não precisava ser esse masculino cultural, ruim, imposto, né, mas que precisava ser respeitoso, porque assim a Bíblia nos ensina. Ou seja, a gente não vai esperar a puberdade para isso acontecer. Na puberdade, nossos filhos se distanciam de nós um pouco. É normal que eles querem se diferenciar. Então, se a gente não teve uma educação sexual na infância, ok? A janela não vai ser mais porta, vai ser janela. Então, vai ser muito difícil acessar. Por quê? Porque todos nós aqui, a gente até hoje, adulto, a gente não senta num frango em casa e começa a falar das nossas experiências sexuais. Por quê? Depois da queda, a sexualidade passou a ser essa dimensão velada. Só é você pensar, a gente andava nu e depois a gente tem que se vestir. Cobrir, exatamente. Então, só isso já aponta para como a queda nos marcou nessa área em específico. Nosso Deus, demais. Então, o nosso projeto é redimir isso em tempos difíceis. E se a gente esperar a puberdade, a gente perdeu um tempão. Mas um tempão. Porque na puberdade, aquilo que é inocente, aí ganha status de erótico. Ele já começa a ter atração, prazer. A gente muda a lente, né? A gente já começa a pensar em sexo de verdade, o adolescente. E aí é outro contorno. Mas a sexualidade dele ainda está continuando a acontecer, desde que ele nasceu. Né? Enfim. Gente, o programa hoje é para mim. E Que para máximo. mim. E para mim. E eu pensei muito no que você estava falando e nunca tinha colocado a lente, né? É algo muito real, só que aquilo que a gente falou no começo, dos tabus, da criação, de falo, não falo, já vai. Então eu vivia assim uma busca incessante pelo que vinha no livro de ciências. Uhum. E até esse momento eu vivia, até você falar isso mesmo. Então eu já fiquei assim de olho. A Sofia, ela está no 5º ano. Uhum. Primeira coisa que eu fui ver no livro de ciências é se era esse ano que ela ia aprender sobre isso. Acho que é sobre no os 6º, né? órgãos. Acho que não sei se... Uhum. Daí eu falei, folhei, eu li tudo antes dela. Aí eu fiquei, ufa, ainda não. Mas sabe quando aquilo te incomoda? Mas porque quando, esse Senhor? ufa é como se a gente estivesse falando, graças a Deus que não chegou, porque a gente não participou, a gente acha que é ruim, Então, né? Que não é belo, que é perigoso e tal, né? vamos Então a manter gente essa fala, porta fechada, trancada. A hora que abrir, ok. Depois eu pego a chave. Não, né? e o fato dela falar assim, se ele não perguntou, você não fala, não Então, fala. eu sempre Exato. achei que fosse assim. Por isso É que eu porque tô a falando, gente até esse ouve, né? A momento, gente ouve bastante isso. se a criança não perguntou, Deixa. você deixa. Responde só o que perguntou, não estende o assunto. Foi assim que eu sempre ouvi a vida inteira, né? E olha que a nossa geração tinha um pouquinho mais de informação do que as Nossa. anteriores. Hoje a informação está na palma da mão, num clique, Isso. no deslizar de tela, né? E olha, uma informação interessante. Esses dias eu estava lendo um artigo novo do pessoal da Carmita Ábido, que é o pessoal que estuda a vida sexual reprodutiva do brasileiro. E ela se preocupou com as crianças. Então, a idade média do brasileiro infante consumir pornô no Brasil é 8 anos. 8 anos. É de forma... Que nem diria meu filho, jeans. né, de forma soft, mas entra em contato. A criança nem busca, chega. Então, como que a gente pode prevenir? Arrancando a tela do menino? Não necessariamente. Era nesse ponto Mas também quando que eu a ia criança perguntar. tem uma educação sexual ok, ele consegue discernir aquele conteúdo.
Então, assim, eu lembro de uma vez o Pedro jogando um joguinho e chegou um spam para ele, um joguinho não pago. Tipo assim, oi, tudo bem? Vamos clicar. E era esses mangás. Ele clicou. Na hora que ele clicou, abriu-se a tela de um pênis, porque o pornô não respeita. Não. Se você é crente, se você é criança, adulto, adolescente, se você é rico, pobre, não respeita. Até porque, Brena, hoje em dia, até o crente é consumidor de pornografia. Demais, demais. A gente Então, lida com isso diariamente, né? Então, Eles não têm medo disso. Nenhum. Pelo contrário, quanto mais acessível assumirem, interiorizarem isso, melhor. Melhor. Independente da e idade, aí, religião, ele raça. assustou e falou assim, mãe, chegou uma coisa aqui no meu celular que eu acho que é pornografia. Ele falou assim, na hora ele reconheceu. E eu olhei e falei, filho, você está vendo isso antes e tal, etc. Né? E ele falou, não, e ele reconheceu porque ele tem a instrução. Sim. Eu posso falar desse caso porque pedi autorização à mãe, eu comecei a atender uma mãe no consultório. E qual era a queixa? O menininho de 8 anos dela começou a pedir muito perdão a Deus na hora de dormir, na oração. Olha que coisa mais interessante. O menino começou a pedir ininterruptamente. A criança pede perdão, mas não é assim, Não né? Não. A criança fala assim, perdoa pelos meus pecados, É. Mas ele fazia isso todas as noites. Ele dizia, mãe, e que horas a gente vai pedir perdão? E ele passava horas naquela angústia. E ela começou a achar estranho. Uhum. E aí era uma escola, assim, de uma classe mais abastada, e eles tinham um iPad. Na pandemia, os iPads ficaram fechados, e aí quando voltou a aula online, os alunos foram na escola e trouxeram o iPad de volta. Infelizmente, infortunadamente, alguém deveria ter acessado naquele iPad pornô na escola, não sei, um funcionário, e esse iPad veio para ele. Quando ele ligou, então abriu-se ali a tela, a gente soube isso depois. E aquilo chamou a atenção daquela criança. Você não vai bater no seu filho, tá bom? Porque isso a sexualidade, ela é inata, a gente é curioso para isso, porque é o nosso corpo, porque é a vida. E ele começou a ver. E era assim, pornô hardcore, tá? Coisa assim que difícil. E aquilo começou a atrair, ele começou a ver ininterruptamente aquilo. A mente da criança ficou pilhada. Ele não tinha educação sexual, o pai e a mãe estavam esperando esse dia chegar. E quando ele contou assim, mãe, eu não consigo dormir. Ele chorava porque eu estou vendo isso e tal. E ele disse que digitou no Google assim, o que as meninas têm entre as pernas, aos 8 anos. Então, uma criança aos 8 anos não saber informações sobre anatomia é muito. Por quê? Porque no nosso tempo a gente já sabia, ninguém falava, mas a gente dava o nosso jeito de saber. Imagina agora. Então, o seu filho, você não fala, não tem jeito, a criança não vai ficar no vácuo. Não vai. Ela vai dar conta, ela vai conectar. Por quê? Porque ela é, como falo na minha terra, enxerida, né, para frente? Não. Curiosa. É porque é a vida. Então, a educação sexual, ela é urgente. Ela é um mandamento, inclusive. Porque você aproxima a criança da vida, da criação, se aproxima de Deus. Não é? Sim. Então, assim, não pode começar na puberdade. Na puberdade, você vai dar outra instrução. Talvez seja tarde demais. Não é que é tarde, é que é mais difícil de recuperar. Porque o seu filho já vai ter repertório. Você acha que o menino hoje, século XXI, chega na puberdade sem repertório nenhum? Não tem. Como? O ruim é que ele vai chegar bagunçado. Porque essa mãe, por exemplo, teve que fazer um trabalho exaustivo com a criança, porque ele achava que sexo era aquilo que ele viu. Uau, tristeza. E não era. Né? Então, ela teve que fazer uma recuperação bíblica daquilo. A mente da criança, psicologicamente falando, dificilmente apagaria aquelas memórias, porque a gente registra, o cérebro é essa máquina. Então, até ele dar um novo significado para o que ele não tinha de informação, foi um trabalho. Né? Ficou uma criança extremamente erotizada, né? Que prestava atenção em algumas coisas que outras não. E sem contar que o que ele viu se configurou violência sexual visual. Ele foi abusado sexualmente de forma visual. Assistindo. Então, assim, é complexo. E essa é só uma das questões que a gente tem hoje, né? Gente, eu nunca tinha visto, assim, por essas lentes, por esse lado, né? Então,
na prática, trago a Bíblia e o assunto e mesmo de idades diferentes, porque os seus também têm São idades muitas. diferentes, 5 né? anos de diferença. E ok, falar a mesma língua para os dois. Você tem que prestar atenção nas faixas etárias da criança. Aham. Então, você até pode ler isso no Google, porque se você colocar lá assim, idades psicossexuais, o Google vai te trazer muitas coisas. Então, vocês têm que pensar, a criança de 0 a 3, ela não tem a abstração que a gente tem. Então, você não precisa dar informações elaboradas, que ela nem vai fixar. Então, nessa fase, a criança está muito fixa no xixi, no cocô, está no desfraude, ela é muito curiosa, ela é egocêntrica, não tem inibição com nudez, ela sai pelada correndo na casa. E aí, o corpo dela é essa coisa que ela está descobrindo. Onde a gente entra? Já que nessa fase a maioria das crianças vão ter esse comportamento, como é que eu elaboro um projeto de educar para a sexualidade nessa faixa etária? Então, o que eu devo fazer, sendo prática? E no curso, no Come Quando que eu falava a vocês, o bom é que no final a gente trabalha como a gente usa materiais para isso. Muito bom. Então, tipo assim, identidade, precisa fortalecer. Então, eu vou trabalhar impressão digital com a criança ali para dizer que ela é diferente. Eu vou trabalhar o limite do corpo do outro, o nome das partes do corpo. A gente vai falar pipi, pepeca, mas a gente tem que dar o nome original. Sim. Né? O pênis e a vulva, porque isso não é palavrão, não é erótico, é o nome do órgão. Então, a gente vai dar para aquela criança contato com o corpo. Mais tarde, ela vai ouvir outras coisas. Ela vai, de repente, estar no lugar, ela vai ver um casal beijando, ela vai ver coisas e aquilo vai sendo adicionado. Aos 4, ela já fala melhor. Então, assim, a gente já pode ir adiantando algumas outras informações. Aos 6, ela já vai para a escola, então ela já perde um pouco de interesse ali nas coisas dela para lidar com o outro. Aí a gente pode adicionar quais informações de educação sexual. Se a criança tiver educação integral, filho, na hora do seu baninho, lá, é importante saber que o seu corpo está funcionando ali. Não é para tocar no corpo do colega, E nem o colega né? no Nem o seu. colega no seu, né? Você tem curiosidades para saber o que de repente as meninas têm de baixo, né? Tem um livrinho bonitinho que chama Ceci Tem Pipi, é uma historinha. E o Maxi, ele tinha uma curiosidade para saber o que as meninas tinham embaixo, se elas tinham pipi. Só que ele nunca conseguia ver. Então, no banheiro da escola, ele tentava olhar por baixo. O livrinho é muito bonitinho, ele tentava ver. Até que um dia eles vão para a praia e a Ceci troca de roupa rapidinho, assim, com o biquíni na frente dele. E ele fica assim, gente, arrancaram o pipi da Ceci. Por quê? Porque as crianças não sabem. Então, essas informações, elas vão compondo. E aí, saber como elas nasceram é direito. Por isso que a cegônia não entra, por isso que foi uma semente. Que semente? Porque parece uma pá que foi colocada na barriga da criança e a árvore cresceu. Então, isso mostra que a gente tem muito tabu para falar. O espermatozoide é sêmen, então é semente. Mas a semente chama espermatozoide e está nos homens. Né? E Deus utiliza isso para essa formação. Né? Então, a criança, ela aprende uma determinada coisa. Quando ela vai crescendo, ela vai conectando. Eu lembro que aos 7, a Natália olhou para mim e para o Davi e falou assim, mamãe, você e o papai namoraram e fizeram sexo só 2 vezes? Por quê? Porque ela entendia que tinha 2 filhos. Porque ela não tinha a informação divina de que Deus havia feito sexo para o prazer também. Aí a gente, não filha, Deus foi muito grande. Sempre a gente conectou a Deus. Sim. E aí, mais tarde, ela viu uma moça na igreja grávida. E ela falou assim, mãe, como que a tia fulana engravidou se ela não tem um marido? Porque nós não tínhamos dito a ela que as pessoas faziam sexo sem ser casadas. Eu falei, filha, é verdade. Então, você vê que elas têm uma informação básica e a vida vai adicionando e a gente vai instruindo. Então, se a criança percebe que em casa os pais não falam sobre isso, porque deixa eu fazer uma perguntinha para vocês, que eu acho que é importante, para as duas. Não sei como foi a educação sexual que receberam. Em geral, a gente não teve. Eu também não tive, assim, era muito omisso, com medo e tal. Mas vocês não sabem, até hoje, exatamente como as coisas funcionavam na casa de vocês nessa área? A gente sabe. Claro. A gente sabe. Eu sei os dias. Sei tudo! Né? Quando a gente era criança, a gente para e fala, lá em casa ninguém falava. Mas eu a gente lembrei, sabia que por que a funcionava. gente sabe? Porque é espontâneo. E a criança percebe.
Então, o dia que a criança faz uma pergunta básica, o pai olha e fala, menino, o que você quer saber disso? Cala a boca. Fechou uma porta ali. Ela fala, aqui em casa, esse tema não se fala. pode. Né? A criança vai recebendo essa mensagem. Então, se a gente for pai e mãe perguntável, a gente cumpriu, assim, o que Deus quer que a gente cumpra. Porque se o seu filho vai perguntar para você, não importa o quê, isso é bom. É bom demais. Então, antes da gente repreender a pergunta, filho, que legal que você me perguntou. Lembrei quando a Nathalie viu um palavrão numa rodoviária. A gente parou, ela viu um palavrão, daquele bem cabuloso. E ela falou, mãe, o que é tal? Eu olhei, A gente até assustei. ria na hora, Aí eu né? falei assim, filha, onde que você ouviu isso? E isso é educação sexual. Aí ela falou assim, na rodoviária, o que é? Eu falei, filha, essa é uma maneira que chama para o sexo, mas ela é ruim, ela é feia. Deus não fez tão bonito. Esse nome não combina com o que Deus fez e tal. Então, aqui em casa, você não vai mais falar dessa forma, porque a gente não tolera. Então, dei uma mensagem, né? Aqui em casa não é, mas é isso. É bom você não repetir, que bom que você perguntou, onde você viu e tal. Mas a gente é muito rápido em cortar. Então, esse é o problema. Choca, né? Choca a gente mesmo, porque depois a gente vai prestar atenção na reação que teve, talvez não dê tempo de consertar, e choca a criança. Demais. Né? Aí passa uma mensagem, né? Que Então, nem aquele menino que a mãe permitiu trazer o caso dele. Se algumas pessoas, e por que não dizer eu mesma, talvez reagissem assim, desliga isso agora, desliga, não pode, desliga. Ou virar a tela do sangue aparelho. de Jesus, isso é do diabo, né? E tal. Então, a criança pensa, Muito reativo, isso né? é do diabo. Isso me chama a atenção, eu sou do diabo. Uhum. Olha como é. Porque a criança, ela é concreta. Literal, né? Ela liga, Sim. né? Ela não reflete igual a gente aqui. Ó. Não. Ela está E nem construindo seus pondera, blocos, né, né? do De que conhecimento. falou, assim. se realmente é. Enfim, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Então, se a gente sair hoje, assim, côncia, né? Que acho que tem um público feminino, as côncias. Tem até um nome bom, né? De as côncias. As côncias é né? ótimo. As Vamos usar. côncias, as côncias. Tá aí o nome do nome do programa de mulheres, né? As côncias. Se a gente sair côncia daqui hoje, assim, de que a gente tem que começar de onde a gente está, que a gente tem que ir desbancando umas barreiras limitadoras, né? Medo, ignorância, vergonha que a gente tem. Né? Vocês trabalham com mulheres, né? Quantas mulheres? Né? Eu tenho N histórias, assim, de cursos que eu estava dando, e a mulherada ali ávida no final veio me procurar. Gente, eu nem sabia que a gente tinha 3 orifícios, né? Tipo, contando anos, o canal de xixi, né? Falando português claro, o outro também, nem tinha ideia do que significava, nem sabia que o clitóris era essa região tão inervada, né? Que Deus colocou ali pra gente só sentir prazer. Então, assim, a gente não sabe. É muito velado mesmo. É Muito. um tabu gigantesco. Muito. Eu, graças a Deus, não fui criada num lar com tabus. Então, assim, Isso é bom sempre demais, foi, né? assim, Ajuda na minha casa foi demais, muito gente. falado, Bom sempre demais. foi muito aberto. E isso, eu percebo que isso, na minha casa, gera uma diferença gigantesca quando eu converso com meu filho. Porque não tem esse tabu mesmo. E ele fala, e eu aceito. Mas é difícil, e eu tô aprendendo muito aqui, em como dar as respostas. E agora é importante Porque- falar, né? Pra gente não perder o time, que o fato de ser aberto não significa que vai Sim. ser irresponsável. sim, exatamente. Porque tem gente assim que não tem o mínimo cuidado dentro de casa, né? Que fala o que quer, que traz imagens para dentro de casa achando que isso vai instruir a criança. Não é, né? A gente precisa Tem que ser com cuidado, com né, cuidado, Brenda? né? Abertos, mas com cuidado. Eu tava vindo pra cá e aí tocou uma música, eu não sei falar qual é, mas os versos diziam assim, que quando eu estava longe, ele me estendeu a mão. Uhum. Quando eu estava fraco, ele me fortaleceu. Ó, que E tremendo, hein? quando eu estava perdido, ele me achou. Gente, esse programa é para mim. Tô atrasada no time e isso eu revelo para todo mundo porque eu não sabia. Então hoje eu sinto assim a mão estendida, Amém. o fortalecimento Louvado que eu seja. tive e Louvado E, seja Deus, né? E eu acho que a gente tem que ter muita misericórdia, muito. né, das famílias, porque graças a Deus hoje a igreja ela se abre
Mas quando a gente começou a lidar com o tema, 18 anos atrás, era muito difícil. Era muito mais difícil tabus, Né? Mas pra eu quebrar. sempre falo, a gente hoje tem que lidar com isso, porque a conta está chegando muito alta para a gente. Nos filhos dos pastores, nas pessoas do altar. Então, hoje, a sexualidade, ou vamos pensar assim, esse olhar para os desafios contemporâneos da sexualidade, porque a sexualidade sempre existiu, né? Eu acho que eu ouso dizer que é o maior campo missionário da igreja brasileira hoje. Então, a gente precisa priorizar. Então, se a gente está falando da infância aqui, quando, né, que a gente pensou falar em sexualidade na infância? A gente pensa assim, é problema do adulto, do adolescente, do jovem. A gente pensa sempre, o marco é Adolescência. Vai, vamos trazer um pouquinho para trás. Pré-adolescência, que agora é novidade top, né? Então tem que falar. Pré-adolescência para frente. E não, né? Por quê? Porque é a coisa mais clara, é tão claro como a água. Mas aí a gente parte de um raciocínio, né? Como a gente vê a criança, que a gente vê a criança de uma forma muito ruim, né? A gente vê a criança como esse sujeito que não é nada ainda, que vai ser no futuro, e ela já está acontecendo agora. Né? A noção de proteção da criança que a gente tem é muito rudimentar. Então, se eu educo para a sexualidade, eu estou protegendo a minha criança, inclusive, contra mensagens abusivas, destruidoras. Então, é comprovado, gente. Eu estagiei muito tempo em abrigos assim, era nítido. A criança que tinha alguma informação, ela trazia, e o abrigo, infelizmente, eram de crianças que tinham passado por violência sexual, né, de alguma forma, e elas sabem. Então, a simples informação que um beijo, ele é para ser dado entre adultos responsáveis, isso é importante, porque quando o abusador daquela garotinha, né, pediu um beijo para ela disse que lembrou da historinha lá de trás, no abrigo. Ela falou, bom, se o beijo é entre dois adultos e o tio fulano me pediu, sendo ele adulto e eu criança, tem alguma coisa errada. Né? Então, ela não tinha tanta informação, mas ela tinha essa. E era muito importante. Então, assim, se eu sei que o sexo é realizado entre duas pessoas adultas, responsáveis, a criança já acha estranho que aquele adulto peça, por exemplo, para que ela veja o pênis. Então, não conecta. Mas isso a gente só consegue se a criança tiver informação prévia. Senão, ela não tem. Né? Ela não tem, aquele pai, infelizmente, que é o próprio abusador da criança, ela não tem ideia que o amor, ele não experimenta essa troca sexual afetiva. Ela acha que todos os pais do planeta tratam assim os filhos. Né? Então, é muito... Traz para a normalidade, né? É o perigo que mora. Então, eu falo sempre... E é aquilo, né? O abuso é sempre do mais perto. Não é muito difícil ser de uma pessoa que você não conhece, que a criança desconhece. Sempre, né? Acho que 83% das violências, elas são perpetradas por pessoas da família ou da rede próxima da criança. Né? Só uns 22% por estranhos. Então, isso é muito urgente. Aí tem muitos temas que a gente podia falar, né? Beijar a criança na boca para fazer carinho é bom? Eu imagino que não. Claro que não. Porque o beijo é um pressuposto íntimo. Então, se você, mãe, beija, o seu amigo vem, é o amigo da minha mãe, ela não tem o filtro para saber que o amigo não pode, já que a minha mãe também me beija. Né? Então, são pequenas coisas assim que a gente tem que ficar atento, porque, vocês percebem? A gente quase não falou nada de sexo aqui. Praticamente nada. Porque educar para a sexualidade, como eu nasci, o sexo, ele é um aparato disso. Mas tem muito mais coisa para ser feita. E a gente está aqui falando, e infelizmente nosso tempo está acabando, mas quero mais. Eu também, a gente tem que fazer a parte 2. Quero mais. Ela vai deixar aqui as informações do curso daqui a pouco. Bom. Acho que o curso fica bom, né? Mas o que eu queria falar é que hoje a gente tem esse tabu das famílias não falarem, a gente não conversa, não fala em casa, mas a internet, os programas, os desenhos, tudo que você liga na televisão, ela traz isso para dentro de casa. Então, assim, não adianta a gente não falar, não é? Porque eles vão receber, e vão receber errado. Vão. Né? E a gente tem pouquíssimo tempo, eu vou falar aqui, eu vou cortar uma coisa do programa pra gente ter um pouquinho mais de tempo, mas como que a gente faz pra... Perdi o timing, que a Paty abriu aqui, falou isso. Excelente. Mas o meu filho já é adolescente,
eu não consegui, eu ensinei para ele só o aparelho reprodutor, mas eu queria ter esse alcance. Como abrir essa porta? Ou Boa. essa janela. É, essa janela. assim, Assim, né? como eu pulo pela janela eu dele. faço um buraquinho ali, né? É. Como eu faço um buraquinho. Vocês estão mas- cônscias Eu preciso. que a janela é um pouco mais trabalhosa. Que a gente tem que Aham, aham. esqueceu a chave, tem que pular, Sim. né? É. A porta é mais fácil. Você tem que começar de onde você está. E onde nós estamos, talvez seja na confissão da nossa omissão. Então, chegar com esse adolescente e falar, filho, eu imagino. Né? Eu até emociono, porque isso é muito, né, de Deus, assim. É a gente que distanciou de Deus, mas isso é muito de Deus. Assim, filho, eu imagino que eu não conectei com você a respeito das coisas de sexualidade e sexo. Tem que falar, claro. Eu imagino que você já deve ter sabido muitas coisas, às vezes até mais que eu. Você vai assim entrar na vibe. Mas eu queria deixar aqui aberto para você que eu tenho muita disposição em te ajudar. Talvez eu tenha te dado uma mensagem errada. Talvez eu tenha sido, um pouco rígida no que você percebeu. Talvez estejam acontecendo coisas com vocês. Às vezes essas meninas, elas estão sofrendo bullying. Elas estão fazendo nudes do quarto para os meninos, como os adolescentes que eu atendo. Né? E o pai não está nem sabendo, ela está sofrendo ali na hora. Então, eu quero dizer que eu não estou aqui para te condenar, mas eu quero, assim, entender o que você está passando, né? Porque eu quero me conectar com você nessa área, nesse campo. Pode ser, se você tiver dúvidas, e mesmo que eu não saiba, eu prometo que vou buscar, mas eu quero me conectar com você nisso aqui, porque foi difícil para mim. Traz uma experiência sua, que eu acho que é importante. No meu tempo, meus filhos odeiam essa frase, mas, no meu tempo, Na minha aconteceu época. dessa forma, era um pouco mais difícil, né? Principalmente nessa questão do gênero, que a gente vê muito hoje, né? A homossexualidade, o bi, os meninos estão falando sobre isso em casa, e a gente às vezes corta. É importante a gente ouvir o que eles têm a dizer também. Sim. Então, sempre, a confissão da nossa omissão é o primeiro passo. E se for com 10 anos, 9, 8, é de onde você está. Né? Novamente, o que você já sabe sobre isso? Ih, mãe, não, a mamãe quer saber o que você sabe. Prometo, não vou brigar, eu quero saber o que você sabe. Porque eu acho que o projeto de Deus é a gente reformular. Eu quero te falar, então, o que Deus acha? Porque às vezes os meninos sabem tudo aí fora. Uhum. Não E a que gente Deus. que não sabe. Não que Deus acha. Né? E isso é muito ruim. Né? Porque a nossa base é Cristo, é a palavra. Então, como que a gente distanciou Deus da sexualidade? Se ele é o Senhor disso tudo, não é o diabo, né? É Deus. A gente que tem a ideia que é o diabo, porque essa dimensão ela foi machucada, esmiuçada, esmagalhada. E a gente tem a ideia que está na mão do inimigo. Sim. Mas não foi o pintor do quadro, né? Foi Deus. Né? Então, a redenção da sexualidade é possível. Né? Não perfeitamente, porque a gente ainda não chegou, quando tudo vai ser perfeito. Sim. Mas a gente pode redimir, sim, Fazer o nosso melhor. o nosso melhor. Né? Que lindo, né, Paty? É. Eu acho que é sempre graça. Sempre Sempre. graça de Deus. E Ó. a gente tem a nossa frase final aqui, Brena, é sempre essa aqui. Há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Ah, demais. E há mesmo, gente. Então, assim, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está seu lar, eu não sei o que já aconteceu na sua vida. Para você não conseguir conversar com seu filho, para você não conseguir se abrir, ou para você não conseguir abrir essa janela ou essa porta. Mas a gente sabe quem é capaz de transformar Amém. e te dar forças e te ensinar e falar através de você para que essa porta seja aberta, para que essa conversa seja estabelecida no seu lar, para que o seu filho receba a verdadeira sexualidade, o como ele foi criado por Deus. Nós fomos criados de maneira perfeita. Todo o nosso corpo foi feito para glorificar a Deus. Amém. Então não perca essa oportunidade de falar para o seu filho o que Deus fez nele e como ele foi feito e como a gente pode glorificar a Deus através disso. Eu quero te perguntar, Brena, você tem alguma coisa para falar antes da gente fechar? Só uma alegria, né? Estou muito satisfeita de estar aqui. Aprendi, né? Sempre é bom. E dizer a vocês, né? A educação sexual não é só uma conversa, é continuamente. Assim como Deuteronômio nos inspira. Sim.
né? Explica sobre isso, andando no caminho, atando no pescoço, escrevendo na testa, ao acordar, ao levantar, no caminho. Então, pega esse versículo, né, e aplica, né, e metaforiza para o ensino, para a educação sexual também. Eu garanto para vocês assim que a experiência vai ser assim muito libertadora. Então, obrigada, viu, meninas? A gente Nós que que agradecemos de agradece. todo o bom. coração. Deixa seu curso pro pessoal. Ah, é verdade. Sim. Os cursos online, né? As turmas do curso que chama Como e Quando Falar de Sexualidade com as Crianças. Eu tenho um livro na Amazon com esse tema. Tá lá em tá lá em e-book ainda. Também se você quiser acessar lá, pode ir. O curso é online, né? Acho que não tenho turma aberta por agora, mas fica aí ligado. Se você está aí na sua igreja, na sua comunidade, na sua escola também ali, e gostaria de levar a turma do curso para lá, você entra em contato e a gente organiza. Vamos levar para a igreja, né? Vamos trazer Com aqui para certeza. Pinheiros. Mas Vamos. qual que é o seu Com Instagram para o pessoal procurar? @BrenaRicker, né? R-I-K-E-R, né? Ricker. Isso. Põe pra gente, Luísa, por favor, o arroba dela aí embaixo. E a gente vai se despedindo. Sim. Que pena, né? Mais que tempo. pena. Porque Mas a gente deixa aqui aberto o convite para você Claro. voltar, Brena, Volta, para a gente sim. conversar um pouco Sim. mais. E eu quero lembrar para você, estamos em abril, maio, mês das mães. E nada melhor do que presentear com o livro que a gente fez, que tá lindo, Entre Saras, Anas e Marias, à venda na nossa livraria Ezion. A gente espera que você goste e que as crônicas escritas por lá possam trazer leveza, fé, graça para dentro do seu lar. E não vamos embora sem a nossa frase. Há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Um super beijo. Tchau, até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. tchau.